Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Isa. E eu sou o Júlio. E você está? Na diretoria. Podcast sobre empreendedorismo, gestão, inovação, o bastidor das organizações e também sobre a sua carreira, é claro. Na diretoria, além de convidados muito especiais, a gente vai trazer conteúdo sobre os bastidores do negócio e todos os tipos de organização. A gente pretende discutir metodologia, ferramenta, modelos de gestão em tempo real. E a gente vai trazer aqui sobre as iniciativas sociais do nosso programa. Agora, vamos apresentar nosso convidado? Eu acho que assim, não podemos perder tempo, né? De um setor que a gente quase não gosta, né, Júlio? É isso, assim, a gente tá pouco animado para gravar esse episódio aqui. Então, vamos embarcar agora na história de sucesso de José Henrique Dias Salvador, um visionário na área da saúde, com sólida formação em administração pelo IBMEC e o MBA na Universidade de Colômbia. José Henrique traz consigo não apenas só conhecimento, mas uma paixão pelo setor que o impulsionou desde o início da sua carreira. Ele trilhou um caminho notável, desde suas contribuições como gerente administrativo em instituições de renome, como o Hospital Sírio-Libanês e o Hospital Albert Einstein, até a sua jornada na rede Mater Dei de Saúde, onde hoje assume o papel de CEO, liderando uma equipe comprometida com a excelência e o cuidado. José Henrique personifica a visão do compromisso da rede Mater Dei de Saúde em oferecer o melhor em cuidados médicos. E olha assim, parece discurso, né, José Henrique? Mas é a verdade, assim. Eu acho que para qualquer pessoa que você pergunte em Minas Gerais, em região, e obviamente, assim, Mater Dei já está no Brasil inteiro, eu acho que o que fica muito marcado pra gente é, se você tivesse que ir para um hospital, ninguém quer ir, mas se você tivesse que ir para um hospital, para onde você gostaria de ir? Eu acho que a decisão unânime das pessoas é a rede Mater Dei, né? Então, eu acho que, primeiro, parabéns por criar essa sensação em nós que somos o público aqui, de desejar estar no Mater Dei se precisar, porque eu acho que é uma relação de confiança que o Mater Dei estabeleceu com o público, né? As pessoas desejarem, e a gente sabe que a saúde é o bem mais valioso, então a gente quer estar num lugar que a gente confie. Mas, vamos lá, José Henrique Salvador. Quem é José Henrique Salvador? Se você puder contar um pouquinho pra gente aí da sua trajetória e essa história com o Mater Dei, né? Como é que foi a sua trajetória e até assumir esse desafio aí de liderar uma companhia que é modelo de referência, que é inspiração para muitas pessoas. Júlio, Isa, muito obrigado aí pelo convite, né? Antes até de entrar um pouco na história, também agradecer a Luísa, que esteve aí o tempo todo coordenando as mensagens. Vez ou outra eu não respondi a ela no tempo que precisava, né? Porque a vida anda um pouco mais corrida, né? Porque além, obviamente, das atividades empresariais, do dia a dia no Mater Dei, na visita às unidades, né? Hoje são 9 unidades na rede Mater Dei, espalhadas em 4 estados. A gente tem também a vida com a família, né, Júlio? A gente estava falando aqui tem 3 filhos, né? 3 filhos, né? Então, para falar sobre quem é Zé Henrique, tem que começar por aí, né? Sou casado desde 2015 com a Natália, minha esposa, minha companheira, quem segura a bronca do dia a dia lá em casa, né? Meus 3 filhos, a Lígia, a Silvia e o Henrique. A Lígia tem 5, a Silvia 3, o Henrique 2. Então, as coisas andaram rápidas, né, na produção de filhos lá em casa. E, da mesma forma, também, foi num período em que a rede Mater Dei estava numa transformação muito grande, né? Nós nascemos em 1980, a rede Mater Dei, através do sonho do nosso fundador, né, Dr. José Salvador Silva. Eu sou neto dele, tenho o privilégio, né, de conviver com ele, com meu pai, com minhas tias aí no negócio também ao longo do tempo, né? E comecei no Mater Dei em 2006 como estagiário. Em 2008 eu tive uma oportunidade de ir para São Paulo, ficar um período lá. Voltei em 2010 como gerente administrativo do Mater Dei, depois fiz um MBA fora no ano de 2014 e 15. Retornei para o Mater Dei em 15 como diretor comercial, depois fui diretor de operações, né, de 2016 até o ano de 2023, em novembro. Ano em que a gente fez aí uma transição, né, na diretoria, como diretor-presidente, né, da instituição. Dr. Henrique, né, o presidente até então, fez uma transição para presidente do conselho, e nós assumimos aí na presidência da instituição e também fizemos uma transição nas 2 vice-presidências, né? Hoje a gente tem o Felipe Salvador Ligório e a Renata
Salvador Grande como 2 vice-presidentes e toda a diretoria corporativa da Rede Mater Dei, formada por executivos de mercado com ampla experiência, que nos ajudam, inclusive, no dia a dia a levantar a barra das discussões que a gente tem, né? Legal. O que a gente fala muito na instituição é que, apesar de ser uma empresa familiar, a gente quer ter familiares que pensem e trabalhem como executivos, que tenham sido formados como executivos, né? E executivos que pensem como familiares, né? Que pensem no longo prazo, que têm o propósito, a visão, os valores que foram trazidos aí pelo Dr. Salvador desde a fundação. O Dr. Salvador ainda vivo, né? Então, a gente tem um grande privilégio de trabalhar todas essas gerações juntas, no dia a dia, contribuindo uma com as outras, perspectivas diferentes, mas prontos aí sempre para poder fazer o melhor para a Rede Mater Dei. José Henrique, assim, a história da família é super inspiradora, né? Essa capacidade de fazer uma sucessão numa empresa familiar é um desafio complexo, assim. Você teria para compartilhar com a gente quais são as grandes lições que vocês aprenderam ao longo dessa jornada? Assim, como é que essa sucessão foi acontecendo e o que vocês recomendariam? Porque aí eu estou falando para um público que a gente conversa muito aqui, que são empresas e boa parte das empresas, se não a grande maioria das empresas no Brasil, são empresas familiares, né? Para essa turma que está assistindo a gente e que eventualmente vai passar por esse processo de sucessão na família, né? Quais foram as boas práticas que vocês adotaram ao longo dessa jornada e o que vocês não recomendam, assim, fala assim, gente, não façam isso porque vai gerar problema, e aí vai gerar problema na família, né? Então, assim, o que tem que ser feito e o que não pode ser feito de jeito nenhum? Acho muito bom, meu avô foi um visionário, assim, na forma que ele fundou a empresa e tocou a empresa nos primórdios, né? Quando tem o início da empresa, quase toda empresa nasce como empresa familiar, né? E com o tempo ela vai se transformando. Algumas empresas, eu acho que têm o privilégio de ter essa continuidade. A empresa familiar tem esse componente da visão do longo prazo e da perenidade, né? E o que ele fez desde muito cedo foi incluir, né, os diversos familiares nas decisões mais relevantes para a organização. Legal. Então ele conta, por exemplo, um caso de quando ele foi comprar o terreno do Mater Dei Santo Agostinho, que foi onde nasceu, né? Ele levou com ele os filhos, né, ainda adolescentes, com 14, 13 anos de idade, para um leilão, para poder eles discutirem juntos ali qual que seria o preço para poder tentar comprar aquele terreno que depois seria a construção de um hospital. A mesma coisa ele fez com a gente, desde muito novos, né, nós da terceira geração, né, nos incluía nas decisões, a gente ainda muito novo, sem o alcance, né, da importância daquilo para o negócio, mas sempre trazendo a gente para a mesa, para as discussões, eventualmente perguntando algum ponto ou outro, né, porque um ponto que ele fala, né, e eu acho que ele talvez tenha feito isso no início mais de forma intuitiva e ao longo do tempo foi fazendo de forma propositiva, né, ele sempre falou que a gente só ama aquilo que a gente conhece, né? E aí ele, nesse período todo, ele foi nos incluindo nesse sentido. Mas também, pelo outro lado, ele criou um processo muito estruturado para a entrada dos membros da terceira geração, no nosso caso, na empresa, né? Primeiro, só poderiam entrar 4 membros dos 10. Nós somos 10 primos e só 4 poderiam entrar, que é um filho de cada filho do meu avô, né? E para poder entrar na empresa, precisaria de passar por um processo estruturado também. Primeiro, trabalhar na empresa como estagiário, fazer um job rotation, né, para poder conhecer as diversas áreas da instituição. Depois, trabalhar em instituições do mesmo porte ou maior do que o Mater Dei, fazer um curso também, um MBA fora, e depois retornar numa posição de diretoria que estivesse vaga na instituição. Não criar também vagas ou posições para algum membro da família que entrasse. Exatamente porque precisa, dentro da empresa, né, da empresa familiar, de promover esse blend entre familiares e executivos. Se tem a impressão dos executivos que só cresce na empresa aqueles que são da família, muito provavelmente nenhum executivo vai querer trabalhar ali, porque sabe que quando tiver um cargo, uma promoção, quem vai ser escolhido é aquele membro da família, né? Então, acho que esse processo estruturado que ele criou, mas também essa geração de amor, né, pelo negócio da família, acho que isso foi o que ele fez de sucesso e acho que funcionou bastante para a gente, né?
O que não funciona é o que a gente vê acontecendo em algumas das empresas, né? Fazer daquilo cabide de emprego, privilegiar os interesses da família acima do interesse da empresa, né? Não ter um processo estruturado de tomada de decisão, não dividir muito claramente a governança da família da governança do negócio, né? Os entes, as camadas de governança necessárias para a tomada das decisões. Então, isso tudo são coisas que não funcionam, que eventualmente a gente nos encontra com ela ao longo da história da empresa e que precisa de ter um posicionamento muito claro e muito contundente para que as coisas não se misturem, né? Assim, a gente fica brincando, tem um termo que eu gosto muito que fala que o óbvio tem que ser dito, né? Ou às vezes o óbvio tem que ser dito e tem que ser escrito. E às vezes, nessa relação familiar, as pessoas não dão tanta atenção para isso, né? Porque é família e tal. E aí quando os problemas graves surgem, né? Que a gente realmente precisa... ter muito claro assim qual é a nossa política e aí a gente até discutiu isso em outro momento, né? A importância de se ter uma governança, de se ter processos estruturados. Eu acho que assim, para os empreendedores, para os empresários que estão escutando aqui, vocês já ganharam de graça todo o checklist do que precisa estar num acordo de acionistas de empresa familiar, né? Assim, o checklist está aí pronto para elaborar a minuta. Tem um ponto também, né, Júlio, que é o que a gente sempre pensa lá, estratégia tem que ser refletida em estrutura, né? Perfeito. Então não adianta, por exemplo, se tem problemas relacionados a acionistas, a questões relacionadas a itens que tem que ser discutido entre acionistas, entre sócios, isso não pode ser discutido também no almoço de domingo, né? O almoço está toda a família, às vezes um tomou uma cerveja a mais, outro um uísque a mais, a coisa às vezes está um pouco mais quente, aí joga na mesa um assunto societário para ser discutido. É a chance de dar errado e a chance de ficar uma rusga, uma cicatriz pro resto da vida. Então, o que nós criamos também foi um conselho de família e a gente tem reuniões periódicas para tratar com os familiares, com os acionistas da família, temas relacionados ao negócio, à formação dos acionistas, né? Para que a gente possa também ter uma vida um pouco mais tranquila, mais perene, mais participativa, né, Isa? Participando na empresa, mas ao mesmo tempo separando o que é a relação familiar, né, do que é o dia a dia e a gestão na empresa. Deixa eu só fazer um ponto aqui, porque você me provocou no assunto aqui que eu não posso deixar passar para o público. Porque, assim, o José Henrique é super bem informado, então para ele é muito trivial falar de estratégia e estrutura, né? Mas para quem não teve essa oportunidade de estudar gestão, e gestão para nós é uma ciência, esse é um dos debates mais importantes que a gente tem na escola de administração, né? Assim, quando a gente fala de estratégia e estrutura, aí eu vou tentar simplificar aqui para fazer entender para o público, né? Estratégia tem a ver com uma visão de para onde a empresa quer ir, uma reflexão de onde eu vim, para onde eu vou, qual que é a minha visão de futuro, é realmente esse olhar para frente, né? E aí tem, para quem tiver interesse, a gente pode até disponibilizar aqui, tem um autor que ficou famoso na década de 60, que chama Chandler, que ele tem um debate clássico de estratégia e estrutura, e ele defende claramente que, quando a gente fala de estrutura, aí nós estamos falando aqui de estrutura organizacional, né? Vou simplificar para o público, pensa nos papéis, na hierarquia da organização, nas posições ali, tá certo? E aí, o que o José Henrique trouxe pra gente aqui é que claramente esses elementos têm que andar junto, né? Eu vou tentar resgatar o exemplo que ele deu aqui, que é isso, assim, se a minha estratégia, se o meu caminho, se para onde eu quero ir não adianta eu criar uma cadeira aqui na minha estrutura organizacional que não tenha a ver com o alinhamento que a gente definiu de visão de futuro para a nossa empresa, né? Então, esses são dois elementos super fundamentais para qualquer sistema gerencial funcionar, que tem que andar junto, que é isso, assim, se você fala que quer ir numa direção, mas a estrutura ela tá moldada, ou ela não tá preparada para ir naquela direção... Ela luta contra você, né? Ela joga assim, contra. Aí a empresa, de fato, não vai andar. E aí, assim, a gente tem vários exemplos para dar, e estrutura também, aí a gente vai descer em pessoas, que é isso, assim... essa é uma discussão clássica. Se você quer uma direção, por exemplo, se você quer uma empresa que, às vezes... vai ser mais... a sua estratégia está voltada a uma transformação, um movimento mais acelerado, o perfil do seu gestor é um. Perfeito. Se você quer, por exemplo, se na sua estratégia uma premissa para você por exemplo, produtividade, redução de custos, controle, o perfil do seu executivo é outro. Então, só para o público entender que realmente, assim,
essa discussão ela é feita em conjunto e super, super relevante o José Henrique trazer para a gente a disciplina que eles têm ao olhar isso, né? Quando ele deu o exemplo aí de não criar cadeiras, reflete essa disciplina de, não, a gente não vai criar uma cadeira, criar uma área ali para privilegiar alguém. A gente só tem posições na empresa que fazem sentido, que vão levar a empresa para onde a gente quer que essa empresa siga, né? Então, essa disciplina em relação à sua estratégia e à prática dessa estratégia pode ser tida aí como um excelente exemplo para quem quer se inspirar em bons modelos de gestão aí. Não, muito legal. E realmente vocês são referências, né? E eu acho que vale a pena a gente abordar um pouquinho o tema de saúde, né? Como é que o mercado de saúde... Eu não aguento, gente, eu não consigo. Se quer me deixar feliz, me chamar para um hospital. Me deixa 100% feliz. O pessoal me deixa maluca, eu não entendo, mas é isso. É porque eu acho que um hospital, aquele parêntese gigantesco, um hospital, para ele funcionar, não é só o médico, a enfermeira e o medicamento e o equipamento. Tem um apoio fim, né? Uma estrutura de suporte. Os bastidores, é isso que a gente Os fala. Bastidores, para mim, assim, eu falo que é uma engrenagem que tem que se encaixar muito bem, tá muito bem azeitada, porque senão você não entrega cuidado de qualidade, você não entrega um bom serviço, e às vezes, não é porque a gente não tem um bom profissional, é porque a gente não tem uma estrutura administrativa, um serviço de apoio redondo. Então, eu acho que, para mim, é uma complexidade que me encanta. E é diretamente ali no paciente. Eu acho que também tem um pouco disso. Mas, falando um pouquinho do mercado de saúde, né? E aí eu vou puxar o link para a estratégia de vocês. A gente hoje tem grandes players, uma tendência, né? De antes da pandemia, de consolidação, então de aquisição, de fusão e também de diversificação, né? Então hoje a gente não tem uma rede de hospital que só tem a área hospital, né? Ele pensa no cuidado longitudinal do paciente, né? No ponta a ponta. Quais são os outros tipos de serviços, né? Nesse ecossistema de saúde? E eu acho que isso tem sido um desafio enorme, assim, porque algumas empresas estão buscando essa abordagem, mas acho que ainda não tem, talvez, o melhor case de sucesso, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, qual é a estratégia do Mater Dei, como é que vocês estão olhando esse mercado, assim, de forte competição, mas também de consolidação, e o que vocês têm vislumbrado para o futuro? Muito bom, Isa. Ótima pergunta, é bom saber que você tem essa paixão também, porque é a mesma que a gente tem, a gente divide essa paixão também. Eu apaixonado com o hospital, né? A gente fica o dia inteiro no hospital, na verdade, né? Das épocas aí mais difíceis foi a época da pandemia, que a gente via, né, a situação, aí era um clima diferente dentro do hospital, porque por mais que as pessoas falem, né, que não querem ir ao hospital, a gente sabe o quanto as pessoas, ao serem tratadas, ao terem as suas mazelas, de certa forma, cuidadas, elas saem com outra vida, muitas das vezes. Então, sim, é um lugar que a gente considera um lugar de esperança, um lugar de recomeço, né? Isso, sem sombra de dúvidas, está no cerne aí do que a gente faz. Em termos de estratégia, o que aconteceu com a rede Mater Dei? A gente cresceu de forma orgânica, então, desde 1980, num crescimento que a gente considera acelerado a partir dos anos 2000, porque éramos um hospital de 120 leitos, 130 leitos, até os anos 2000. Em 2000, esse hospital se transformou num hospital de 350 leitos, foi o primeiro crescimento, e depois veio a Contorno, Mater Dei da Contorno, né? Depois veio o Mater Dei de Betim Contagem, fortalecendo a nossa estratégia de fortalecimento numa micro-região, na região metropolitana de Belo Horizonte. E aí, em 2020, mais ou menos, a gente tomou a decisão de ir para fora de Belo Horizonte. Foi a primeira vez que a gente pensou nisso. Foi em 2018, na verdade, para construir um hospital em Salvador. A gente comprou um terreno e a gente começou a construção de um hospital. O que a gente já percebia naquela época é que os grupos iriam se consolidar nacionalmente, né? E que a gente precisava de ter um footprint diferente, né, ou estar em diferentes regiões para a gente ser relevante também nesse setor e para a gente levar a plataforma que a gente acreditava.
Nós sobrevivemos, crescemos, né, aqui na região metropolitana de BH com pilares muito sólidos, né, de experiência do paciente, de entrega de qualidade intrínseca da boa medicina, né, mas também com sustentabilidade financeira e com olhar para os nossos colaboradores. E quando a gente enxergava outras praças e outras regiões do Brasil, a gente via que esse modelo de atendimento, esse modelo de posicionamento, ele também podia ser vencedor em outras praças e em mercados, né, que tinham até características melhores do que o mercado de Belo Horizonte, pela forma que o mercado de Belo Horizonte ele se formou ao longo do tempo. Uhum. Então, nós decidimos fazer um IPO, né, para poder levantar capital. A gente já tinha pessoas, a gente tinha plataforma, né, tinha os processos, né, tinha tecnologia para poder escalar o negócio, mas faltava capital. E a gente fez a abertura de capital da Rede Mater Dei em 2021 exatamente para a gente ter esses recursos e fazer um crescimento inorgânico naquele momento. Então, nós fizemos a aquisição de 5 unidades, 2 em Uberlândia, uma em Belém do Pará, uma em Feira de Santana e uma em Goiânia. E também em 2022 a gente inaugurou esse hospital que é o Mater Dei Salvador. Então, hoje são 9 hospitais. E em termos de estratégia, de visão e de posicionamento, o negócio de hospitais ele tem uma visão nacional e grandes sinergias nacionais que você adquire através do crescimento. Por exemplo, né, a visão das sinergias na cadeia de suprimentos. Quando você é maior, você compra melhor, né? Insumos de suprimentos, né, eles são um fator importante, né, na estrutura de custo dos hospitais. Então, com o crescimento, a gente conseguiu comprar melhor e melhoramos a nossa estrutura de custos nesses insumos. A gente consegue também um melhor relacionamento nacional com operadoras que são nacionais também. É diferente, né? Se a gente tivesse só em Belo Horizonte a negociação com um player de operadora de saúde nacional, quando a gente consegue mostrar para ele que a gente dá soluções diferentes para regiões diferentes. Porque, como eu disse anteriormente, o negócio de hospital ele é nacional nessa forma, mas é regional no relacionamento com pares, né? E aí também a gente começou a ver que a gente conseguia, tendo hospitais relevantes, né, e saudáveis em cada uma das regiões, a gente conseguia influenciar também mais fortemente no ecossistema de saúde daquela região. E você tocou num ponto que ele é fundamental, né? É o atendimento realmente ponta a ponta, são as jornadas de cuidado. Hoje a gente tem dentro da Rede Mater Dei a gente pode chamar talvez de business unit, né, de serviços ambulatoriais, que a gente tem por objetivo nos serviços ambulatoriais, inclusive fazer com que a pessoa fique menos doente, fique mais saudável, que use menos serviços hospitalares, mas que a gente tenha também um relacionamento ali com as pessoas nas diversas fases da vida, aumentando inclusive o lifetime value, né, das pessoas dentro do serviço como clientes da Rede Mater Dei ao longo do tempo. A gente muda um pouco a forma da execução da estratégia ao longo do tempo, mas as premissas estão ali. Desde o início, a visão do Dr. Salvador era a gente atender as famílias nas suas diversas necessidades. Por isso que hoje a gente tem na Rede Mater Dei, desde a reprodução humana, passando pela oncologia, nós temos geriatria, nós temos maternidade, nós temos pediatria, que nós queremos atender as famílias nas suas diversas necessidades. Pensou num serviço de saúde, numa necessidade de saúde, a gente quer que ela pense no Mater Dei com uma experiência também positiva, né? Eu queria fazer 2 pontos aqui. Uhum. Aí é uma sugestão de leitura. Claro. Porque o Zé Henrique foi brilhante falando de poder de negociação com fornecedores. Uhum. Isso é uma das teorias clássicas de estratégia também, as 5 forças de Porter, né? Tem esse conteúdo lá. E, de fato, assim, eles abraçaram isso como um diferencial para o crescimento deles, né? Uma das formas das empresas se diferenciarem é nessa relação com fornecedores, né? Então, ele deixou claro aqui para o público o quão importante foi eles apostarem no crescimento para conseguirem lidar melhor nessa negociação com fornecedores. Então, eu acho que é um conteúdo para quem quiser se aprofundar aí, fica aí uma sugestão. Um outro ponto super interessante que o José Henrique comentou aqui e que eu queria destacar é uma mudança que a gente tá vendo no setor de saúde e na fala dele parece que eles abraçaram isso, ou na verdade já carregam isso desde sempre, né? Que é uma mudança assim, o hospital, ou eu acho que é quase que uma vontade, né? Quando você fala dessa expansão na jornada do paciente, ou seja, se você pensa no paciente só no período que ele está doente ali no hospital, você tem uma interação muito curta com ele e você participa muito pouco da vida dele, né? Porque ele vai ficar doente algumas vezes na vida
e você tá ali tendo uma interação com ele só naquele momento que ele frequenta o seu hospital. E o que ele tá colocando pra gente é que eles querem, de fato, estar presentes aí na vida das pessoas, e eu acho que aí tem uma mudança de foco, claro, né, assim, de não atuar, assim, o foco não tá na doença, mas na saúde, tem uma inversão de valores aí, né, assim, eu acho que é trabalhar em prol da saúde e, se possível, ajudar o paciente a não ficar doente, né? Perfeito, Júlio. O nosso compromisso é com a necessidade do paciente e a necessidade da pessoa. Sempre foi assim, né? Não existe hospital, não existe serviço de saúde se não tiver o paciente efetivamente, ou o cliente, né, na verdade, efetivamente no centro, né? E nós temos feito isso da forma tradicional, né, na forma de atender melhor os nossos pacientes nos serviços médico-hospitalares, né? O serviço ambulatorial é um exemplo disso, de capilarizar um pouco mais, mas nós temos também trazido um componente diferente de capilarização maior para isso. Nesse processo de crescimento, né, nós fizemos a aquisição de 50,1% de uma empresa de tecnologia chamada A3 Data. Até sugiro que depois vocês conversem com o CEO dele também, que é o Rodrigo Pereira, um cara muito experiente, uma cabeça muito boa. Para exatamente junto com a A3 Data, a gente criar uma vertical de saúde, inteligência artificial e estatística avançada dentro da A3, né, para trabalhar com dados. E um dos produtos que já está no mercado, né, que a gente fez primeiro para os nossos colaboradores, mas a gente já está trazendo para algumas empresas, né, como um produto para o mercado, é um produto de atenção primária em saúde, totalmente digital, com um relacionamento entre a pessoa e a ferramenta de forma assíncrona, né, como se fosse um chat ali do WhatsApp que a pessoa vai conversando, supervisionado por uma equipe médica, mas com toda a triagem de atendimento, de perguntas, de respostas feitas também com o componente da inteligência artificial. Isso para fazer, inclusive, com que o paciente precise de menos ao hospital, né? A gente sabe, por exemplo, nessa época de dengue que a gente está vivendo, o quanto as emergências estão cheias, o quanto, às vezes, pacientes que não precisariam de estar ali precisam acessar, porque é ali que eles têm um serviço, uma orientação, às vezes, até mais rápida. E o que a gente está tentando fazer é criar meios digitais, inclusive, para chegar mais próximo do paciente, atendendo essas necessidades do paciente. Eu estou tendo borboletas aqui, eu vou começar a trabalhar. Que é atenção primária à saúde, assim, para quem não é desse mercado? Vamos atenção lá. primária, secundária, terciária? A saúde, normalmente, aí vocês me ajudem também, ela é estruturada por tipo de cuidado, nível de criticidade, complexidade. E a complexidade na saúde não necessariamente está ligado ao nível de agudização ou quão crítica aquela doença, né? Mas sim ao custo de tratamento dela. E a atenção primária, existem assim grandes números, que ela é esse primeiro cuidado do paciente, é o que normalmente as pessoas veem lá no posto de saúde, com o médico de saúde da família e comunidade e a equipe multiprofissional, onde você consegue acompanhar a vida, né, a saúde do seu paciente, e não só o momento como quando ele está doente. E na atenção primária, né, o grande número diz que ela consegue resolver 80% da demanda de saúde. E aí eu falo das minhas borboletas porque eu trabalhei em alguns projetos de atenção primária digital, né, o Júlio conhece, e também trazendo esse viés de tecnologia, né, porque a gente tem um desafio enorme que às vezes o médico não chega, o serviço de saúde não chega, e como é que você vai prestar esse cuidado para não fazer a condição de saúde do seu paciente piorar e você precisar de um cuidado muito mais caro, né, muito mais restrito e especializado. E eu estava escutando aqui, tendo muitas ideias, e eu falo, né, saúde realmente é uma paixão, e eu vi alguns pontos, assim, que são muito importantes, né, e a gente também tem que pensar na estrutura do nosso sistema de saúde. A gente tem, né, o SUS, que para mim, assim, enquanto idealização, é uma coisa brilhante, de acesso, de garantir que as pessoas tenham cuidado de saúde no Brasil, mas a gente também tem a saúde suplementar, né? E o modelo de financiamento da saúde suplementar é um grande desafio, porque a gente vem de uma cultura muito hospitalocêntrica, né? Então, as pessoas se sentem cuidadas e tratadas quando elas vão ao hospital e têm acesso ao médico, né, de uma especialidade. E muito legal você trazer essa quebra de paradigma, porque esse modelo financeiramente não é sustentável, né? E a gente precisa ter propostas assim inovadoras para garantir que as pessoas
comecem a pensar na saúde e promover a sua saúde, né, serem protagonistas da sua saúde, sem pensarem somente nisso quando estão doentes. E isso faz com que a gente tenha um sistema muito mais eficiente, né? E claramente garantindo a qualidade de vida das pessoas. E a tecnologia é um ponto, assim, crucial para isso. E a pandemia, claramente, teve a sua dor, né? Assim, trouxe momentos de muitos desafios para o sistema de saúde, mas trouxe uma janela de oportunidade também incrível para a gente trabalhar a tecnologia. E por que eu falo isso? Porque a gente já sonhava muito tempo atrás com linhas de cuidado inteligentes. Então, né, que nem você comentou, Zé Henrique, é esse cuidado ponta a ponta do paciente, né? Só que a gente tinha uma estrutura, vamos dizer assim, uma regulamentação que impedia, né, algumas soluções dessa serem implantadas. Mas a pandemia trouxe ou é isso ou é isso. A gente não consegue ganhar escala. E a gente começou a ver a tecnologia como uma forte aliada. E pensar, né, nessa atenção primária, onde você está próximo do seu paciente, e não é fazendo ele ir a uma unidade, é no WhatsApp dele, é fazendo, né, a medição de alguns parâmetros clínicos assim que acendem algumas alertas de intervenção, fazem com que o nosso sistema seja mais ativo, seja mais resolutivo e menos custoso, sem perder qualidade, garantindo acesso. Então, acho que assim, é uma tendência muito forte que a pandemia trouxe para a gente, mas da mesma forma ainda é um desafio, né? Como é que a gente muda a cabeça das pessoas, delas só se sentirem cuidadas quando elas estão doentes, e normalmente num ambulatório de especialidade ou dentro de um hospital. E a gente tem uma visão clara, enquanto hospital, que a gente carrega uma carga reputacional relevante na saúde, né? Os hospitais normalmente são onde concentram-se os médicos, concentra-se a tecnologia, concentra-se a reputação mesmo ao longo do tempo de cuidar dos pacientes. Então, uma visão que nós temos é que nós, enquanto hospital, nós temos que estimular esse movimento, né? Por isso a gente hoje fala de atenção primária à saúde, por isso a gente hoje fala de um posicionamento estratégico de não sermos mais apenas instituições que recebem doentes, né? Eu acho que a grande virada que a gente está vendo no nosso setor primeiro, pela pressão de custos que existe, mas de um início na cabeça dos estipulantes, que são os empresários, com quem grande parte deles nós estamos falando hoje, né? De uma preocupação de não apenas darem um cartão de benefício, né? Um plano de saúde, um cheque em branco, né? Os diversos nomes que a gente chama no setor para o plano de saúde, mas começar a pensar em qual nível de cuidado aquela pessoa que trabalha com ele vai receber. E é o nosso papel, enquanto instituição, estimular que isso aconteça. Então, por isso, esse produto 4.3, né, que chama Maria, inclusive, o produto, Legal. Ele é exatamente para o estipulante conhecer um pouco mais das suas vidas, conhecer um pouco mais do que está sendo utilizado, chegar mais próximo do colaborador, porque 70% hoje dos planos de saúde no nosso mercado são planos de saúde corporativos também, que são dados empresariais, são dados pelas empresas, né? Então, acho que a gente está aí na beira da gente ver uma grande transformação que, sem dúvidas nenhuma, vai ser puxada também por quem paga a conta e nós, enquanto hospital, estimulando esse movimento, né? Não, esse ponto, perdão, eu vou empolgando em saúde, é um problema. É isso aí. Mas eu acho que esse ponto, ele é muito interessante porque, sim, essa pressão de custos faz com que a gente precise transformar a nossa forma de encarar a saúde, né? E quando ele fala do estipulante, normalmente é o pagador da conta, o pagador né? Final, é o empregador. E às vezes é o nosso bolso, muitas pessoas também têm plano de saúde particular, né? E o que a gente começou a ver, né? Que a sinistralidade, então a utilização do plano de saúde é uma coisa que está estrangulando essas contas, né? Está ficando muito mais caro. E se você não tem uma atuação ativa, você não consegue controlar esse custo. Mas olhando para dentro da sua empresa, você tem o seu colaborador. Para você é importante ter ele saudável. Para você é importante ele não ter afastamento, ele ter uma qualidade de vida, ele cuidar da saúde, para que ele também tenha, né, acho que assim, uma qualidade de vida, mas ele produza bem. Claro, né? Sem dúvida. Então, logicamente tem, acho que pontos críticos, assim, da visão do empresário, mas é um papel também de fomentar, que nem você comentou.
E a gente começar a pensar a saúde para além do serviço hospitalar, né, ambulatorial, mas também promoção da saúde, imunização, você controlar as doenças crônicas que, né, só tende a aumentar com o envelhecimento da população. Então, acho que são pontos assim críticos e que você está tocando. Isso mesmo. Só um dado rápido, né, Júlio? Você pode dar dado longo. Você pode dar dado longo. Só não ficar só na saúde. Eu tô aqui babando para lá e para cá, mas assim, eu quero fazer uma reflexão sobre essa aula que vocês estão dando aí. Não, 99%. A gente levantou diversas informações ao longo desses anos, né? 99% das interações com o cliente de saúde acontecem fora do hospital. O hospital carrega mais ou menos uns 60%, 65% dos custos, mas as interações, 99% dos touch points são fora das unidades. Então, sempre o nosso interesse também está próximo das pessoas, né? E também o que a gente começa a ver é o seguinte: alguns planos de saúde especificamente, eles têm pouco benefício ou pouco incentivo ao longo do tempo de cuidar bem da vida das pessoas, porque tem um churn, né, de número de vidas, uma troca de número de vidas internas no plano de saúde, que cerca de 50%, 60% daquelas vidas rodam em até 2 anos, saem de um plano de saúde e vão para o outro. Então, um recado para o empresário que está assistindo, né? Se ele quer cuidar bem da vida e da saúde do seu paciente, que ele tome o protagonismo dessa história, né? Que ele saiba como é que as pessoas estão se cuidando, que ele saiba como é que as pessoas, que em programas que elas estão sendo colocadas também, programas de tabagismo, programas de obesidade, programas de trazer mais benefícios e inclusão em saúde para essas pessoas. Isso é um papel hoje primordial na vida dos empresários. Não adianta o empresário falar ou ter o discurso de que cuida das pessoas, de que quer que as pessoas fiquem bem, quer performar bem, e quando vão lá definir pelo plano de saúde, apenas vão numa tabela, escolhem o mais barato, dão aquele plano, atendem às vezes uma necessidade sindical e bola para frente. Mas essa é uma conta que ela tá oculta, né? Às vezes se ele fizer a conta só pelo preço ali, e aí ele não entende o valor que está sendo entregue pelo serviço que ele está contratando. Que é isso assim, às vezes o que ele vai pagar, vamos dizer assim, para ter um serviço com uma entrega excepcionalmente maior, vai refletir no dia a dia da empresa dele, porque ele vai ter um funcionário que vai entregar melhor os seus resultados, porque saúde e performance estão diretamente ligados. Assim. Então, eu acho que é uma conta que o empresário vai começar a fazer e ele vai ter que aprender sobre isso, né? Vai ter que se educar cada vez mais. É isso. E eu queria fazer uma provocação, e talvez eu esteja sendo acadêmico demais hoje aqui, mas não posso deixar de cumprir a nossa missão de tentar levar alguma coisa de ensinamento para o público, né? O Zé Henrique deu uma aula para a gente ali agora, para quem gosta, e a gente vai discutir muito aqui na diretoria sobre inovação e transformação digital. É um tema que a gente gosta, a gente trabalha com isso, a gente estuda, a gente faz pesquisa sobre o assunto, então é algo que nos atrai muito. E aí você comentou aí, né, da compra da empresa de Analytics, de Big Data, como uma decisão para fazer uma mudança de posicionamento de vocês de um hospital para uma empresa que vai trabalhar a jornada do paciente de ponta a ponta. Então, realmente, assim, primeiro, é um movimento que envolve incorporação de tecnologia, mas tem uma mudança aí no modelo de atuação, no modelo de negócios da empresa de vocês. E aí o que eu acho mais legal é porque eu já ouvi mais de uma vez que hospital é hotelaria, né? Que dono de hospital só está interessado em deixar as pessoas internadas e receber diária. E Pelo aí, contrário. Eu passei mal aqui. Não, e aí, eu acho que, olha que legal, a coragem. Por que eu tô falando de coragem aqui? Porque o que a literatura fala pra gente que é a receita de sucesso para as empresas sobreviverem no longo prazo? As empresas, assim, quando a gente fala de as empresas têm que se preparar para fazer inovação de uma forma rigorosa, de uma forma correta, para fazer inovação do jeito certo, isso não é porque realmente está comprovado que as empresas que fazem bem isso sobrevivem no longo prazo. E aí tem um conceito que é de 1900 e bolinha, que é do Schumpeter, que ele chama de destruição criativa. Você já deve ter escutado esse conceito, que é a capacidade das empresas de se reinventarem, né? Ou seja, é uma certeza que você tem enquanto empresa, enquanto empreendedor, que o seu negócio, da forma que ele é feito hoje, ele tem os dias contados, assim, né? Tem uma curva ali de ascendência e em algum momento isso começa a cair. Então, fica para o empreendedor, para o empresário, a decisão seguinte: você vai esperar alguém
tomar o seu lugar, ou você proativamente vai reconstruir o seu negócio do futuro. E aí eu só tô falando isso tudo porque foi o exemplo que vocês deram pra gente. Porque foi uma decisão do Mater Dei que, a priori, para quem não tem essa cabeça, ela é contrassenso. Porque se eu tô investindo na atenção primária, eu tô tirando gente do hospital, eu vou ter leito vazio. Então é contrassenso. Então é uma decisão corajosa de investir em novos produtos e serviços que canibalizam o que vocês oferecem hoje, né? Então por isso que eu tô colocando. Mas a gente teve essa discussão algumas vezes também. Por que ela é corajosa? E ela vai no contrassenso. Eu tive essa discussão com... Eu já discuti muito com o time do Zé Henrique sobre inovação, novos produtos. A gente já trabalhou em alguns projetos juntos. E a gente falava assim, na verdade, eu quero meu hospital cheio. Eu quero meu hospital cheio, como Mater Dei. Só que eu quero meu hospital cheio com quem precisa estar lá. Isso mesmo. E se você entender que você pode cuidar das pessoas, você vai ter demanda para o hospital, assim. Fato é que as pessoas precisam. Só que você não precisa ter uma estratégia que é encher o hospital. É deixar as vagas livres para quem precisa estar lá. Então eu acho que é gratificante ouvir essa história, porque a gente está vendo realmente uma teoria manifestada na prática. De uma empresa que, por opção, ou por vontade própria, está canibalizando, de certa forma, o seu modelo atual, inserindo novas tecnologias, novos modelos de gestão no seu negócio, né? Júlio, e a gente tenta fazer isso, né? Porque isso é uma jornada, né? Isso não é uma decisão apenas de uma mudança de chave, em duas frentes principais. A primeira frente a gente criou já há alguns anos, já tem uns 5 ou 6 anos, uma estrutura na rede Mater Dei chamada Inovater, né? Inovação Mater Dei, para a gente poder pensar em modelos e produtos e frentes que poderiam ser frentes do futuro da saúde nos próximos anos, né? Então a gente fez diversas jornadas na instituição, nasceram ali alguns produtos, várias parcerias, posso falar de algumas aqui depois, de parcerias com startups, com scale-ups, né? Mas em um determinado momento a gente via que a gente precisava dar uma acelerada. E essa aquisição da 50,1% da 3Data foi exatamente com essa visão. Só que nós fizemos num formato também, que eu acho que foi um formato acertado, né? De manter a estrutura da 3Data apartada do Mater Dei. Super legal. Tendo uma camada de colaboração entre os times, mas que a empresa mantivesse a sua estrutura, a sua forma de agir, né, que é completamente diferente da gente. Se a gente trouxesse a 3Data, que é uma empresa que trabalha em rede, né, com pouquíssima hierarquia, para dentro de uma estrutura mais tradicional e hierarquizada como a rede Mater Dei, muito provavelmente em 1 ou 2 anos não tinha mais a 3Data. Então, essa liberdade de pensamento, essa liberdade de teste que existe, mas também essa junção de expertises tem sido uma combinação poderosa que tem começado a trazer bons frutos também para a gente, né? Não, muito interessante. E a gente começa... O Júlio, ele tá rindo ali, mas é porque... é uma resposta, assim, que, vamos dizer assim, o mercado pede para vocês, né? Sem dúvida. Você ter o paciente, você ter esse contato com ele ao longo de todo o trabalho, de todo o cuidado da saúde dele, faz com que ele também busque você na hora que ele precise, né? Você tem... não é domínio, mas você conhece a necessidade de saúde dele, você consegue antever. E é isso, hospital não é hotelaria, longe disso. A estrutura de custeio do hospital, se ele mantém, por exemplo, uma pessoa que fez uma cirurgia X por 5 dias, ele, na verdade, negociou um pacote, que é a cirurgia. Então, para ele, é ineficiência. Então, é realmente você conseguir manter o paciente quando ele precisa, lá dentro da estrutura hospitalar, que é uma estrutura super cara, né? Deixa eu falar com o nosso público rapidinho aqui. Isso que o Zé Henrique comentou agora, para quem tiver interesse nesse assunto, que ele comentou, a gente criou uma área, a Inovater, dentro da empresa, para tratar esses novos modelos de negócio e tal como coisa séria, né? Isso é um tema de interesse, isso é uma boa prática, isso é uma tendência, as empresas estão indo nessa direção, estão criando suas áreas de inovação. É até tema de estudo nosso. Normalmente pesquisa, os laboratórios de inovação. Né? Assim, aí eu vou até deixar uma pergunta no ar aqui, porque assim, é isso assim, a ideia de laboratório pode ser um pouco pejorativa nesse sentido, porque essa estrutura ela é, de certa forma, meio fluida na organização, que é o que você falou, ela não tem necessariamente um endereço fechado, não é um departamento necessariamente, mas ela é
ela é a equipe que está apartada junto com a equipe que está lá colaborando do jeito certo, né? Assim, Perfeito. então, isso eu queria só perguntar para o público, e aí para o pessoal deixar para a gente nos comentários, porque se isso for um assunto de interesse dos empresários, dos empreendedores que estão aqui, a gente pode tentar dar alguma contribuição, chamar outras pessoas para falar desse assunto, Claro. e entregar conteúdo sobre isso. Assim, que é isso? Assim, como estruturar uma área de inovação na minha empresa? Isso é assunto que a gente estuda, né? Isso é boa prática, a gente tem... Em ciência. A gente tem acompanhado E algumas fazer empresas ela nesse sentido, né? ser produtiva, né? Porque E é fazer do jeito certo, né? Porque assim, fazer inovação, toda empresa que sobrevive faz. Uhum. Só que qual que é a grande virada de chave? É uma decisão, se você vai fazer inovação, que a gente chama ao acaso, ela vai acontecer, mas ela vai acontecer de vez em quando, você depende de gente muito boa, de ser brilhante, ou não. Ou eu vou criar um sistema de gestão, aí eu tô falando de ter um mandato, uma estratégia, uma estrutura dedicada, processos, indicadores e tal, para fazer isso de forma recorrente, para que isso não seja fruto do acaso. É isso que é fazer uma boa gestão da inovação que a gente chama. Júlio, e colocando até um componente aqui, né, que tem muita gente discutindo em diversas empresas ou diversos meios também, que é o desafio geracional, né? Se você não tem uma estrutura que estimule inovação, que estimule participação em inovação nas instituições, a geração que está vindo, ela se frustra muito rápido, né? Porque o que ela quer é participar de projetos, ela vê que as ideias, as iniciativas, elas têm espaço, que elas podem transformar, que elas têm ferramental institucional para estimular, e sim, talvez entre a questão do laboratório, mas como ferramentas, né? Que podem ser disponibilizadas para que as coisas aconteçam, que elas estão liderando projetos. Eu participo de projetos hoje na instituição, como CEO, que tem outros líderes que tocam, eu sou um participante, eu sou liderado por jovens eu sou jovem também, né? Mas jovens de 22, 23 anos que estão ali para poder fazer a coisa acontecer, que às vezes não estão preocupados por promoção, para liderarem uma área, estão preocupados pelo desafio fazer aquilo acontecer. E se você não tem uma área, ou uma estrutura, na verdade, né, colocada na instituição para refletir o que a gente já falou de estratégia de estrutura, né, mas para refletir o que a instituição quer, as pessoas se frustram ao longo do caminho, perdem tração, e eu tenho a plena convicção e concordo com você que inovar fica mais difícil. Né? E aí o que você comentou aqui também é super interessante para a gente, como reflexão de prática gerencial mesmo, que não, e aí a gente cansa de falar isso, né? Não tem uma receita que vai funcionar em todo lugar, então a gente tem que entender muito bem o contexto da empresa, porque o que você falou, eu preciso criar uma área ou não, e o porquê, né? No seu caso, você colocou em uma proposta de valor clara dessa área para a empresa, ou seja, essa área para o Mater Dei, ela é um diferencial para atrair talento e reter talento, por exemplo. Ficou claro, manifesto essa proposta de valor. Tem empresa que está preocupada em ter uma área de inovação, às vezes só por questão de branding, só para falar para o mercado que eu sou inovadora. Às vezes ela nem faz nada, mas quer falar que faz. Tem outras empresas que falam assim, não, eu quero ter uma área de inovação para melhorar a produtividade. É isso, eu quero botar tecnologia aqui desde que eu reduza custo. E tá tá tudo certo. É isso que eu falo, a gente tem que entender qual é o objetivo de cada um, e aí a gente preparar uma resposta que esteja alinhada ao objetivo que é diferente de cada lugar, né? Perfeito. E aí o ponto que eu também acho que é bem importante é que inovação não acontece só nessa área, né? Claro. Inovação tem que acontecer na organização como um todo. E é como se fosse quase faz parte da cultura, né? Como é que eu melhoro o meu serviço, como é que eu entrego, né, um serviço ou mais assertivo, mais resolutivo, de maior qualidade, ou que eu consiga acessar mais vidas. Então, acho que são pontos assim importantes e que precisam estar intrínsecos à organização. Mas tem que tomar um cuidado, porque as pessoas às vezes se confundem. A inovação tem que estar na organização como um todo, essa é uma defesa nossa. Só que alguém tem que articular esse processo, assim. Se não tiver quem orquestra, e o termo que a gente usa é esse mesmo, tem uma pessoa ou um time que orquestra, sabe, que puxa, isso que vai ser responsabilizada por um resultado, que é diferente do resultado da operação. É isso, na operação você quer medir resultado trimestral. Na inovação você está querendo medir o seguinte, nós estamos gerando aprendizado, em que frequência? Quanto de recurso, dinheiro, pessoas nós estamos usando para aprender e melhorar, né? As métricas são completamente diferentes, né? E aí é esse o ponto, assim, porque a nossa defesa é que você precisa fazer
de uma forma organizada, é se organizar para fazer inovação. Porque se você deixar isso solto para organização, e aí você tem esse dilema claro que você colocou aí, que tem grandes teorias que discutem também, que é, naturalmente as pessoas vão gravitar para a operação. Se a empresa de Big Data estivesse dentro da operação, daqui a pouco ela seria cobrada para fazer o trabalho da operação. Por quê? O trabalho da operação gera o resultado de amanhã. E naturalmente a empresa vai gravitando para esse lugar, né? Então, você tem que ter os mecanismos certos para... Porque se você deixar solto, essa que é a questão. Claro. Se ficar solto, não acontece. Tem que envolver a empresa inteira? Tem. Mas cada pedaço da empresa se envolve de uma forma. Você tem a turma que está orquestrando, que está conduzindo, e tem as pessoas que estão participando. Foi o seu exemplo aí, que para mim foi sensacional. O José Henrique Salvador, ele tem um papel de CEO de tocar a operação do Mater Dei. Mas, eventualmente, ele colabora em iniciativas de inovação como participante. É um outro papel, tá certo? E que vai ser cobrado e que tem a sua responsabilidade. E criar os exemplos institucionais, né? As empresas estão falando muito hoje em dia de robotização, de automatização, que é, de certa forma, um tipo de inovação também que acontece em alguns processos, né? E a gente sabe que nem todos têm a maturidade suficiente para entender o que acontece num processo como esse. Você começa um processo pequeno de robotização, o robô erra várias vezes, né? Até que, ao longo do tempo, ele vai aprendendo e aquilo vira um processo disseminado na instituição. Dependendo dos exemplos institucionais ou da cultura institucional, você mata o robô em 2 tentativas porque ele errou demais e ele não pode, aquilo não serve para a instituição, né? A mesma coisa quando você tem pessoas que estão tentando processos novos e que eventualmente tropeçam ao longo do caminho. Se elas forem punidas nesses momentos, você também mata a inovação na instituição. Então, acho que o que precisa ser criado através dessas estruturas de forma propositiva também é esse espaço, esse ambiente para que as coisas aconteçam e fluam de forma positiva. Eu escutei de um vice-presidente uma vez, ele falou assim: Júlio, você me provou que criativo não precisa nascer, criativo pode ser feito. Que é uma defesa nossa. Se você tiver método, a gente fez um workshop na empresa dele, e é isso, assim, que a gente fala, se você cria um ambiente propício, conduz as pessoas por uma jornada do jeito certo, ele falou assim, eu vi pessoas ali fazendo pitch de projetos de inovação que eu nunca imaginei que essa pessoa poderia gerar um insight desse. Então é isso, fazer uma boa gestão da inovação é realmente você criar essas condições para que isso seja democrático, né? Para que inovação não seja é a pessoa brilhante, é só ela que faz. É você dar espaço para a organização inteira fazer, mas fazendo do jeito certo, né? É isso que a gente defende. Muito Perfeito. bom. Eu acho que a gente pode ficar até amanhã falando aqui. Mas eu queria só puxar um gancho, queria fazer um convite pro Zé Henrique e para a Rede Mater Dei. Prazer, Ju. A diretoria, ela é mantida pela Tecni Methods, que é a nossa empresa, que tem um propósito muito forte ligado à educação e fortemente embasado em metodologia de gestão e pesquisa. E a gente está preparando o lançamento de uma turma de um MBA em gestão da inovação e transformação digital, para a gente discutir e debater um pouco desses assuntos que a gente veio conversando aqui ao longo do programa. E aí, para nós, vai ser um prazer enorme. A gente quer ceder de forma gratuita, não onerosa, 2 bolsas desse MBA para os talentos da Rede Mater Dei, alguém que você puder indicar aí para participar desse programa conosco. Há uma expectativa de não só a parte de conhecimento, de aplicação prática desse conhecimento, mas de formação de networking, né? A gente está juntando os convidados aqui da diretoria para a gente ter uma camada de talentos, de gestores dessas empresas, para a gente criar uma turma beta, para a gente experimentar, discutir. Então, fica o convite, vai ser um prazer se vocês puderem estar na turma com a gente, tá? Já até pensei em algumas pessoas aqui. Ótimo. Pra gente vai ser um privilégio e um orgulho participar. Obrigado, viu? Obrigado mais uma vez. E acho que vai ser uma oportunidade pra gente construir junto e é isso, assim, já tô antecipando, tá? É uma turma beta, a gente deve abrir algumas vagas externas, mas é uma turma beta para a gente realmente testar o que faz sentido de prática gerencial para a sua empresa. Eu não quero chegar com a receita do bolo. Nós vamos trazer algumas referências e nós vamos discutir, nós vamos adaptar aquilo que faz sentido para cada uma dessas empresas que vai estar com a gente. Muito bom. Tá bom? Legal. Agora, puxando um outro quadro, como o Júlio comentou, se eu não me engano, no início do nosso podcast, a nossa ideia aqui é levar conteúdo curado, de qualidade para as pessoas
E a gente criou um quadro que é a Bibliotexe. A gente pede para cada um dos convidados trazer uma sugestão de leitura, um livro que transformou, né, a sua carreira, trouxe insights interessantes e que ele indicaria para as pessoas lerem. Da mesma forma, a gente está formando uma biblioteca física que vai ser doada a uma organização social que trabalha em empreendedorismo social no final da temporada. E aí a gente queria saber qual a sua indicação. Até trouxe aqui, chama Revolta de Atlas. Não sei se vocês já leram o livro. Não li esse. Esse livro mudou minha vida. Foi nos indicado pelo Salim Matar, da Localiza na época, como fundador da Localiza, né? Ele traz conceitos sobre pensamento liberal e traz também conceitos relacionados principalmente a empreendedorismo, né? São histórias, né, de empreendedores. Você pode mostrar? Mostra o livro para a turma aí, ó. A Revolta de Atlas. São 3 volumes, esse é o primeiro volume, né? Se a turma interessar, eu trago os outros 2 de presente também. Mas fala um pouco da história de empreendedores que de certa forma, pessoas, né, que vivem em ambientes desafiadores, em ambientes que muitas das vezes puxam o empreendedor para trás, né? Acho que a gente tem alguns aqui similares no nosso país também, mas da força e da visão também do empreendedor e da sociedade, como o empreendedorismo ele consegue modificar uma sociedade e como a força contrária consegue também prejudicar muito a sociedade quando isso acontece. Então não fala só de empresa, mas fala também de ambiente. Eu acho uma ótima leitura para o público aqui do podcast. Muito bom, muito bom. Eu já fiquei curioso porque eu vi algumas pessoas falando desse livro e eu já tô curioso para fazer a leitura aí. Legal. Mas acho que, infelizmente, né, a gente não pode ficar... Eu acho que a gente, assim, tempo, na verdade, assim, infelizmente, a gente não pode segurar o José Henrique aqui mais, né? Se a gente pode, a gente tira o José Henrique da operação. É uma pessoa super prestigiada, super ocupada mas tem muita gente boa lá pra cuidar da casa também, fica tranquilo. Então, assim, pra nós é um prazer enorme, assim, eu falo que parece que a gente tá numa realidade alternativa, né? Isso, assim, você tá conversando com o Zé Henrique aqui, que é uma pessoa que você olha assim, a gente tem uma admiração profunda pela Rede Mater Dei, pelo trabalho que vocês fazem na Rede Saúde, pela sua família, pela história da família, pela forma como vocês conduzem o negócio. Então, realmente vocês são uma inspiração pra gente, a gente fica muito feliz de vocês terem aceitado o convite de estar aqui com a gente. Então, eu só tenho a agradecer realmente por ter te conhecido hoje aqui, a gente poder ter trocado um pouquinho de ideia. Eu acho que a gente tem como colaborar e acho que a gente pode colaborar muito para ajudar outras pessoas aí na sequência, né? Muito. Então, a gente finaliza a pauta da nossa reunião agora. Muitíssimo obrigado. Se você quiser deixar uma última mensagem para as pessoas que nos acompanham. Claro, quero sim. Na verdade, antes de mandar para as pessoas, é uma mensagem para vocês, né, que fazem o programa e que tenho certeza que com essa missão nobre, né, de impactar tantas pessoas e trazer educação, né, a gente muda o ambiente através da educação, né, tenho certeza que vocês vão capilarizar ainda mais, né, o conhecimento, vão trazer as pessoas para o jogo e nós vamos fazer cada vez mais, através dos programas, uma sociedade cada vez melhor. Então, parabéns para vocês. Obrigado. E para aqueles que estão vendo, que enquanto Rede Mater Dei, que confiem na gente, né, que nos sigam também. A gente está numa jornada de transformação, seja transformação pelo crescimento, seja transformação da forma também que a gente quer relacionar cada vez mais com as pessoas, né? Com os nossos pacientes, com as pessoas. E espero que a gente possa ter outras oportunidades daqui a alguns anos de voltar ao programa, né, e ver como o programa evoluiu bem e também como a gente pode ter evoluído bem enquanto Rede de Saúde, né? Então, muito obrigado, viu? Nós vamos voltar em breve. Em breve. A gente precisa falar mais, assim. Obrigado. Então, assim, para o público que está ouvindo a gente, que acompanhou até agora também, né? Obrigado por ter emprestado um pouquinho do tempo de vocês pra gente. Não se esqueçam de acompanhar a Rede Mater Dei de Saúde, aí, o movimento dele nas redes sociais, o movimento da diretoria. Acho que ative a notificação aí, pessoal. O tal do sininho lá é importante, porque senão, eu já passei por isso várias vezes, Isa. Você quer acompanhar o conteúdo, mas você perde o conteúdo que passou porque você não recebeu uma notificação. Então, a notificação é super importante, tá, pessoal? A gente está à disposição. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio e vamos em paz. Nos encontramos na próxima reunião. Até mais. Até mais, pessoal.